Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, galera? Tudo na paz? Galera, é o seguinte aqui, quem tá falando é o Guilherme Polo do canal Fisicando Fácil, né? Primeiramente, seja bem-vindo ao canal Fisicando Fácil, né? O objetivo aqui do canal é te dar uma força na parte de física voltado para o ensino médio e para a mecânica dos fluidos referente à parte do ensino superior, tá bom? Que você consiga mandar bem nas principais provas e tirar suas dúvidas teóricas e tanto na parte de exercícios, tá bom? O meu objetivo é esse, tá bom, galera? Bom, pessoal, o que tá rolando aqui hoje no canal Fisicando Fácil nesse vídeo, né? A gente tá gravando a aula 22, tá? Da parte de dinâmica, playlist de dinâmica, tá? A gente tá fazendo hoje uma aula somente com resolução de exercícios da força de atrito estático, tá? Se você não acompanhou, galera, a aula 21 eu fiz a força de atrito estático, né? Eu apresentei para vocês a força de atrito estático, a teoria, tá? Então eu vou deixar o link aqui, o cardzinho, é só vocês clicarem aqui nesse link que você vai diretamente para lá, caso você tiver alguma dúvida referente a essa parte teórica, tá? Caso se você já domina, tem tranquilidade referente a esse tema e quiser fazer só os exercícios, tá? Você já pode acompanhar essa minha aula aqui de agora, tá bom? Então, pessoal, vamos, que hoje tem bastante coisa pra gente fazer, né? Tem alguns exercícios pra gente resolver, tá bom? Tá? Mas antes de a gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, tá, galera? Se inscreva no canal, tá? Isso ajuda muito aqui no YouTube, tá? E também é uma forma de incentivar, né, a gravar mais vídeos e postar mais vídeos aqui no canal Fisicando Fácil, tá bom? E também deixa o seu like também, que é muito interessante e muito importante aqui no YouTube, tá? E se possível, compartilhe e espalhe esse vídeo para pessoas que têm dificuldade em física, né? Que além de você estar ajudando essa pessoa, você também está me ajudando, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês, beleza, galera? Então, pra cima agora, pessoal, vamos que vamos? Então, pessoal, eu vou colocar o primeiro exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução já fazendo, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é de 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de eminência de movimento. Considere G como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, galera, esse exercício não é exercício tranquilo, tá, pessoal? Então ele fala, né, que tem um bloco de madeira com uma massa de 10 quilos, tá? E é submetido a uma força F, ok? Que tenta colocá-lo em movimento, né? Sabendo-se que o coeficiente de atrito é 0,6, tá? E calcular a força, ele quer que a gente calcule essa força F, né? Necessária para colocar o bloco na situação de iminência de movimento, tá, galera? Essa palavra, situação de iminência do movimento, né, galera, é uma palavra muito importante, tá? Iminência de movimento é quando ele está tendendo a se movimentar, tá? Então, é basicamente isso, ok? E considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado também. Bom, pessoal, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa aqui, galera, a gente tem que desenhar as forças que estão envolvidas neles, tá? Então aqui tem uma força F, aqui eu vou ter uma força peso apontado para baixo, ok? Aqui eu vou ter uma força normal apontando para cima, e aqui eu vou ter uma força FAT, que é a força de atrito, que é sempre contrária à força que eu aplico, no caso, tá? Então eu preciso descobrir essa força aqui, tá? Galera, se ela não está em movimento, é força de atrito estático, não movimento, então eu posso falar que a normal é igual ao peso, tá? Se eu sei a minha massa e sei a gravidade, que é 10 metros por segundo que a gente adotar, eu consigo calcular a normal. Então a normal vai ser a massa vezes a gravidade, porque peso é massa vezes a gravidade. Então a normal aqui no caso vai dar 10 vezes 10 dá 100, tá? Então eu tenho aqui a normal que vale 100 newtons igual ao peso que vale 100 newtons, tá? Nesse sentido aqui, eu sei que para que fique em situação ainda de iminência de movimento, a força tem que ser igual ao FAT, tá? Então a força aqui, galera, tem que ser igual ao FAT, certo? E a gente viu na aula passada que o que era FAT, né? A força de atrito estático era o μ, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a minha força normal, tá? A minha força de atrito, perdão, vai ser 0,6, tá? Lembrando, galera, o coeficiente de atrito estático, tanto o estático como o dinâmico, né? Não há dimensão, certo? Não há unidade para ele. Ele é adimensional, a gente chama, tá? Então não há dimensão, tá? E a força normal é 100.
100 newtons, tá? Então a minha força aqui vai dar 0,100 vezes 100, dá 60 newtons, ok? Então a minha força aqui é 60 newtons, bom? Então aí a gente, não é um exercício de alternativa, tá? É de escrever mesmo, tá? Então é 60 newtons, tá? A resposta, beleza? Bom pessoal, tranquilo esse primeiro exercício, né? Eu vou colocar o próximo exercício na sua tela, o exercício de número 2, depois eu volto com a resolução, tá? Mas tenta resolver, pausa o vídeo, tá? Depois você me acompanha com a resolução, tá bom? Então fica de olho que eu vou colocar ele na sua tela. FATEC. O bloco da figura da massa de 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sob a ação da força F, constante horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então o modo da força F em newtons vale... Bom galera, esse exercício, né, caiu lá na FATEC São Paulo, exercício interessante, né, onde ele fala que tem um bloco de massa, né, de 5 kg, tá? Que move-se com uma velocidade constante, isso é uma dado importante do exercício, tá? Com velocidade constante, então significa que a aceleração é zero. Então, galera, significa, né? Significa que a aceleração aqui, ó, é zero, tá? Ok? De 1 metro por segundo, tá? Sobre a ação de uma força F constante horizontal. Ele dá o coeficiente de atrito, tá? Que é 0,20. Pede para adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e pede para a gente calcular essa força. Primeira coisa que a gente tem que fazer do exercício, galera, fazer quais são as forças que estão envolvidas nesse corpo, né? Então aqui eu tenho a força peso apontando para baixo, a força normal apontando para cima e a força FAT apontando aqui para esse lado, contrária à força que foi aplicada, tá? Se é atrito estático e não há movimento, galera, você concorda comigo que a força normal e a força peso tem que ser iguais, tá? Então a gente pode falar que a força normal é igual ao peso, certo? E eu consigo calcular essa força normal, porque eu sei que peso é massa vezes a gravidade. E aí eu sei que a massa vale 5 kg e a gravidade vale 10 metros por segundo. Então a minha força normal vai ser 50 newtons. Tá? Primeira parte do exercício é essa. Agora, galera, o que a gente precisa ver, né? Nesse sentido aqui, o que é? Qual que é a força resultante, né? Se, pela segunda lei de Newton, galera, a gente viu que força resultante é massa vezes a aceleração, né? A gente viu isso, tá? Qual que é a força resultante que está atuando aqui? Nesse caso, é a força, eu tenho duas forças, uma força F apontando para lá e a força de atrito apontando para o sentido ao contrário, tá? Então, no caso, vai ser a força de atrito, a força F, menos a força de atrito. É igual a massa vezes a aceleração. Porém, galera, eu sei que a aceleração, não tem aceleração, porque a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então eu posso pegar esse membro aqui, isso aqui vai ficar zero. Ok? E aí eu posso passar, aí é fácil, né? Eu posso passar esse FAT pro lado de cá positivo. Força é igual ao FAT, justamente. Para não ter movimento, isso aqui tem que ser igual a isso. Tá? Então a força vai ser, a gente viu lá na outra aula, que é o coeficiente de atrito, vezes a minha força normal. Meu coeficiente de atrito é 0,20. A minha força de atrito, a minha força normal, vale 50 newtons. Tá? Você fazendo essa conta, galera, a gente vai chegar na resposta, né, de 10 newtons. Tá? Então, a gente fica com a resposta de 10 newtons. E aí é a alternativa D. Tá? Então, alternativa D. Ok? Tranquilo também esse exercío, né, pessoal? Eu já dificultei um pouco mais o exercício porque envolvia essa questão dessa interpretação da velocidade constante e tal, mas basicamente a ideia é a mesma, tá? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Antes disso, eu vou deixar você tirar o print desse exercício, tá? Então, pode printar a tela. Isso, beleza, pessoal? Bom, galera, então eu vou colocar o próximo exercício na sua tela, de número 3, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele.
Na figura abaixo está representado um bloco de 2 kg sendo pressionado contra a parede por uma força de 50 newtons. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies de contato vale 0,5 e o cinético 0,3. Considere gravidade como 10 metros por segundo quadrado e a força mínima F que pode ser aplicada ao bloco para que esse não se deslize na parede é... Bom, galera, esse exercício é um exercício bem legal, interessante também e diferente do que a gente fez nos outros dois exercícios passados, né? Ele está numa situação um pouco diferente aqui, tá? Então ele fala que na figura abaixo, né, está representado um bloco de massa de 2 kg, tá? Sendo pressionado contra a parede, então existe uma força, alguém está aplicando uma força aqui contra a parede, tá? Uma força de 50 newtons, ok? O coeficiente de atrito estático é 0,5 e o dinâmico é 0,3. Ele dá a gravidade para lutar como 10 metros por segundo quadrado, né? E ele pede a força mínima, né? Para que a força F aplicada no bloco não deslize sobre a parede, tá? Então como a gente vai ter que fazer isso? Primeira coisa, galera, vamos fazer a análise das forças envolvidas. Então aqui tem o peso apontando sempre para baixo, tá? Aqui eu vou ter a força normal, tá, pessoal? Errado, tá, pessoal? Não é a força normal. Eu coloquei justamente para você entender. Não é assim, professor, a força normal é sempre para Guilherme, a força normal é sempre para cima, contrário ao peso. Não é? É sempre perpendicular à superfície, né? Então, perpendicular à superfície, no caso, é essa aqui, não é aqui. Então, a normal vai ser apontado para cá. Tá? A normal vai ser aqui. E a força de atrito vai ser apontado para cima aqui, ó. Força de atrito. Agora sim. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com essa questão de conceito de força normal, tá? Porque se você colocar força normal aqui, você erra o exercício. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem que fazer, ó? Então, ó, a gente vai ter que, para que isso não se movimente, né? Não haja deslizamento entre esse objeto e a parede, né? A força, o peso, vai ter que ser igual à força de atrito, certo, galera? Para que isso aqui não caia, né? Porque se o peso for menor que a força de atrito, ele vai deslizar. Então elas têm que ser iguais. E a força aplicada tem que ser igual à força normal. Igual à força normal. Com isso a gente consegue fazer o exercício, galera. Com essas duas situações aqui a gente consegue. Fazendo como, né? A gente sabe que a força de atrito, então, é igual ao peso, tá? Certo? Porém, eu sei que força de atrito, galera, o que que é? É o Mi estático vezes a minha força normal, que é igual ao meu peso, tá? No caso, a força normal aqui, galera, no caso a força normal é a força F, então vai ser o Mi estático vezes o F, que é igual ao peso, tá? Aí no caso, galera, a gente tem o que, né? A gente pode falar também que o Mi estático vai ser a força vezes a massa vezes a gravidade, porque peso é massa vezes a gravidade, ok? Então, o coeficiente de atrito estático vale meio, a força eu quero calcular, a minha massa vale 2 e a minha gravidade vale 10, tá? Então vai ficar a força, vai ser 2 vezes 10 dá 20, 20 dividido, passo esse meio para cá dividindo, tá? Multiplicando, vai ficar dividido por meio. Isso aqui, 20 dividido por algum meio, né? Algum número dividido por meio é como se fosse multiplicar por 2, tá? Então aqui 20 vezes 2 dá 40 newtons. Tá bom, galera? Então, a gente fica que a força é 40 newtons, tá? E a gente fica com a alternativa D, ok? Alternativa D. Show de bola? E esse coeficiente de atrito dinâmico que ele deu não interessou pra gente nesse exercício, tá? Só usou o estático, porque não pode ter movimento, deslizamento entre a parede e o bloco, tá? Então, basicamente é isso, ok? Então, galera, exercício um pouco mais complexo, tá? Um pouco mais interessante para você também, ok? Então, eu vou colocar o nosso último exercício na nossa aula de hoje, tá, pessoal?
Primeiro eu vou deixar você tirar o print, tá? E depois eu volto com o próximo exercício. Beleza, galera? Bom, pessoal, então eu vou colocar o próximo exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar aí. Um bloco de massa de 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adote a gravidade como 10 metros por segundo quadrado, sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Bom, galera, esse exercício, né, exercício bem bacana, tá? Um exercício já com grau um pouco de dificuldade um pouco maior, tá? Ele fala que é um bloco de massa, tá, de 20 quilos, tá? Ele é puxado horizontalmente com um barbante, aqui tem um barbante, tá? O coeficiente de atrito é 0,25, tá? Adotar a gravidade com 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, né, eles têm um bloco, tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, aí já há movimento, tá? Já há movimento. E ele fala para a gente calcular a força de tração que tem nesse fio, tá? Nesse barbante. Então, para isso, primeira coisa a gente tem que analisar quais são as forças do corpo que estão envolvidas, tá? Então eu tenho sempre a força peso apontando para baixo, a força normal apontando aqui para cima, e tem a força de atrito apontando para o sentido ao contrário da tração, certo? Que é o FAT, ok? Bom, galera, você concorda comigo que nesse sentido não há movimento? Nesse sentido, né? Então eu posso falar que o peso, a normal, é igual ao meu peso, tá? E eu consigo calcular normal porque eu sei minha massa e a gravidade. Então, porque normal vai ser a massa vezes a gravidade. A minha normal vai valer 20 vezes 10. Então a minha normal vale 200 newtons. Ok? Bom, galera, nesse sentido, agora é um pouco diferente dos outros exercícios que a gente fez. Porque agora há movimento, há uma aceleração, certo? Então isso aqui não pode ser igual. A tração não vai ser igual à força de atrito, tá? Então para isso eu tenho duas forças resultantes. Uma apontando para cá e a outra apontando para cá. Então, para a gente saber se ele está em movimento, logicamente a força de tração tem que ser superior a outra força, porque há movimento, tá? Então a gente pode falar pela segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes a aceleração. A força resultante, então, se tem movimento, a tração tem que ser maior que a força de atrito. Então vai ser a tração menos a força de atrito, que é o FAT, que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Eu quero calcular a tração, eu vou isolar ela. Então a tração vai ser a massa vezes a aceleração mais a minha força de atrito. Eu passei para o outro lado positivo, tá? Então a minha tração aqui vai ser o que? A minha massa vezes a aceleração mais quem que é a minha força de atrito? Lembra que a gente viu na aula passada? É o Mi estático, é o Mi, né? O Mi, aqui no caso, é o Mi, tá? Vezes a força normal. A minha tração aqui vai ser a minha massa é 20 kg, a minha aceleração é 2, o meu coeficiente é 0,25, vezes a minha força normal, que é 200 newtons. Ok? A minha tração aqui vai dar 20 vezes 2 dá 40, tá? 40 newtons. Mais 0,25 vezes 200, né? Fazendo essas contas, galera, a gente vai chegar no valor de 50, tá? 50 newtons. A minha tração, então, vai ser 40 mais 50, dá 90 newtons. Então, a minha tração é 90 newtons e a gente fica com a alternativa E. Show de bola? Alternativa E, tá, galera? Então, aqui no caso é um exercício mais interessante para você, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Se você ficou com algumas dúvidas, pode deixar no comentário que eu respondo na medida do possível, tá? Mas eu respondo, ok? Espero que gostem, espero que deixaram as suas dúvidas, tá bom? Foco e determinação que a gente consegue o nosso objetivo final lá na frente, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e valeu!